Que vai falar um pouquinho sobre os próximos passos na Câmara, né? A gente esperava, deputado, que a Câmara tivesse analisado ontem essa prisão. Aliás, a Câmara teria que ter sido consultada pelo Supremo para saber se autorizava ou não a prisão do deputado Daniel Silveira. Isso não aconteceu. A Câmara teve a chance ontem, de acabar, de suspender essa prisão. Isso não foi feito. Essa sessão ficou para hoje. A gente está preocupado. O que pode acontecer? De que maneira a Câmara deve agir a partir de agora? Confesso que eu também estou preocupado, né? Nós temos a Frente Parlamentar de Segurança na Câmara, do qual presido. A gente está em contato constantemente com os parlamentares. O Daniel Silveira integra essa frente, é policial militar como eu também. E nós tínhamos a convicção que na pauta de ontem, porque já estava marcada a sessão para ontem, não precisava nem de uma sessão extraordinária, para agir de uma forma rápida, porque nós temos um parlamentar preso e, na minha opinião, de forma autoritária, de uma forma errada. E, surpreendentemente, a sessão que estava marcada foi suspensa e não foi convocada nenhuma sessão extraordinária, nenhuma nova sessão, para que a gente possa estar definindo os rumos desse parlamentar, da deputada Daniel Silveira. E eu começo a ficar preocupado com essa retirada da sessão, essa anulação da sessão de ontem, não tem nenhuma perspectiva de pautar nenhuma sessão extraordinária para tratar desse caso, e começo a ficar mais preocupado ainda, Lacombe, com o silêncio dos parlamentares, não somente nas suas redes sociais, mas também nos grupos de WhatsApp que nós temos. Sequer estão se manifestando nos grupos que a gente tem da própria bancada da bala, como é conhecida a Frente Parlamentar de Segurança. Então, eu estou extremamente preocupado agora com a situação do deputado Daniel Silveira, preso indevidamente. Agora, deputado, isso não é isso que o senhor citou, é muito interessante, desse silêncio, até mesmo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Isso não seria um indicativo, não seria simbólico de que talvez esteja crescendo o movimento para manter a prisão do deputado Daniel Silveira depois da decisão unânime do Supremo? A gente já vê pipocar, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, nos sites de notícias, de que o presidente Arthur Lira teria informado hoje de manhã no encontro com o presidente Bolsonaro a intenção, o crescimento desse movimento majoritário para confirmar a prisão. Não, individualmente, que eu tenho conversado com os parlamentares, ele se manifesta ao contrário à prisão. Por isso que eu tenho a convicção absoluta. Se marcar a sessão e levar para o plenário... O presidente Arthur Lira se manifesta contrariamente à prisão. Sim. Não, o Arthur eu não sei. Não sei o posicionamento oficial dele. Eu sei pela imprensa. E eu acho que ele não vai se manifestar ele estando como presidente da Câmara. Ele vai conduzir o processo. Mas se marcar a sessão e levar para o plenário, eu tenho a convicção que nós vamos revogar a prisão preventiva do deputado Daniel Silveira. Individualmente, com os parlamentares, eles mostram contrário à prisão, porém estão de forma pública se silenciando. Então isso realmente está me causando estranheza, pelo fato de nós não estarmos em Brasília, não estarmos no convívio presencial, que facilita as conversas, e apenas via WhatsApp, via celular, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Por que foi suspensa a sessão? Por que não foi pautada a nova sessão? Por que os parlamentares não estão manifestando publicamente o apoio ao deputado Daniel Silveira e o repúdio ao ato do Supremo Tribunal Federal? Então é isso que está me causando estranheza. E eu já estou indo para Brasília, talvez hoje ainda, para estar vendo presencialmente lá, constatando o que está acontecendo nos bastidores. Porque é uma questão emergencial, é uma questão realmente que o Congresso tem que dar a sua opinião. E que seja de forma democrática, que o presidente Arthur Lira deixe para a Câmara decidir o destino da Daniel Silveira. A gente só está pedindo, eu como presidente da Frente Parlamentar, pedindo para o presidente que paute esta questão para que a gente possa estar votando. E volto aqui a falar, eu peço para que paute porque eu tenho a convicção que nós vamos derrubar essa prisão do deputado Daniel Silveira. Porque eu acho muito difícil algum parlamentar, e a bancada da bala, a bancada da segurança é a maior da Câmara, com 304 parlamentares, que vá colocar sua digital e atestar essa prisão de forma arbitrária que eu considero. Então, por isso que a gente está pedindo, de uma forma célere, rápida, porque nós temos um parlamentar preso, para que a gente possa estar votando. Silvio. Doutor Sartori está com a gente já? Eu acho que o sinal ainda não está bom, do Sartori. A gente vai aguardar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente entra com ele, Silvio. Certo, então. Deputado, tem um aspecto aí que é a questão da imunidade parlamentar
E o fato, essa inclusive era parte da pergunta que eu faria numa análise jurídica legal ao Dr. Sartori, ele pode responder depois. Nesse inquérito do fim do mundo, esse inquérito das fake news, comandado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, um inquérito que foi autorizado a abertura dele pelo ex-presidente da Casa, Dias Toffoli, boa parte das decisões, inclusive, tem sido tomadas com base na Lei de Segurança Nacional, uma lei que, como eu disse ontem, trata-se de um entulho, né, um resquício da ditadura. Ela é de 1983, da época do Figueiredo. Então, eu queria que o senhor analisasse o aspecto da prisão, né, no caso flagrante, com base numa lei como essa. Quando eu comecei a estudar Direito, na saudosa Academia do Barro Branco de São Paulo, Academia de Oficiais, e concluí minha faculdade de Direito na Edu Vale, em Avaré, logo no início a gente percebe realmente que a questão do direito é uma questão interpretativa, vai da interpretação. O texto permite várias interpretações. E é o que nós estamos vendo, juristas, né, daqui a pouco o nosso desembargador deve falar com mais propriedade, a questão da interpretação. Você pode interpretar de ambas maneiras. Eu acredito piamente, né, que o ministro Alexandre de Moraes interpretou de uma forma errônea, da pior forma que poderia. Ele teria inúmeros outros remédios jurídicos para contestar o vídeo do deputado. Poderia ingressar com uma ação, como qualquer cidadão normal faria, por danos morais, uma ação por injúria, difamação ou calúnia, tendo os trâmites normais, mas uma prisão que é questionável a questão da flagrância. Flagrante delito, um vídeo no YouTube, você sabe que a partir do momento que você coloca um vídeo nas redes sociais, ele fica permanente. Então, a flagrância vai ser permanente também, perene, por toda a vida. 10 anos, 15 anos com vídeo tal, alguém pode ressuscitar e falar que o fato de estar na rede social é um fato que causa o flagrante delito. Então, já é algo que é impensável, que não tem como concordar com essa questão. A segunda, realmente, é a questão do pedido da prisão. Ele não cometeu nenhum tipo de crime inafiançável que desse um ensejo para uma prisão. E pior ainda, fazer uma prisão às 23 horas, à noite, numa residência, sabe? Ingressar numa residência para prender uma pessoa, sabe? Não há nenhum elemento nem para prender e nem para manter preso. O próprio Supremo Tribunal Federal, que agiu de forma corporativa, óbvio, os 11 votos já era esperado. Né? Isso foi combinado previamente. Sim, já era esperado os 11 votos, para minha tristeza, até o Nunes Marques votou, que a gente esperava pelo menos esse voto contrário. Que foi combinado, realmente corroborou isso aí. Mas a Câmara concordar com isso, novamente ficar submissa, abaixar a cabeça e concordar com uma prisão flagrantemente autoritária. Então, é algo que nós realmente não concordamos. Então, o Supremo fez a parte dele, agora vamos fazer a parte nossa. Então, já deveria ter sido relaxado ontem essa prisão. Ontem, com uma sessão que já estava previamente marcada, era só incluir na pauta, sabe? E vamos deixar democraticamente que os deputados, os parlamentares votem. Mas volto a falar, estou duvidando, né, que mais do que os deputados da esquerda, que seria mais ou menos em torno de 130 deputados, né, mais que 150 deputados tenham a coragem de colocar sua digital lá, porque o voto é aberto, o voto não é secreto, que coloque sua digital e mantenha essa prisão autoritária. Constantino, tem muita gente dizendo, como, né, pegando aqui o gancho da pergunta do Silvio Navarro, que o Alexandre de Moraes usou uma espécie de AI-5 contra alguém que defendeu o AI-5. É mais ou menos por aí? Pois é, Lacombe, é isso que eu queria pegar como gancho realmente para perguntar para o deputado. Veja, eu vi com muita tristeza e preocupação pares nossos, né, na mídia defendendo a prisão claramente ilegal e arbitrária porque o deputado teria defendido coisas antidemocráticas, né? Bom, se o critério é esse, defesa de coisas antidemocráticas por um deputado que suprimiria a sua imunidade parlamentar, não faltaria companhia a ele na sede da Polícia Federal, né? Para começo de conversa, quase todos os deputados de esquerda que defendem o socialismo, a ditadura cubana, a ditadura venezuelana e por aí vai. Então, de forma muito direta, deputado, porque esse duplo padrão é que tem chamado a atenção de muita gente, né? Esse claro viés, se a Câmara não revogar de forma veemente e já está com atraso essa prisão totalmente ilegal, podemos constatar que acabou a imunidade parlamentar no Brasil, ao menos para quem não é de esquerda? Exatamente isso, Constantino. Vi uma entrevista sua na parte da manhã e começam a pipocar os vídeos nas redes sociais de outros parlamentares da esquerda
fazendo também ofensas ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a renovação do Supremo Tribunal Federal, mudanças na Constituição contra o Supremo Tribunal Federal, e absolutamente nada foi feito. Sequer foi acionado o Conselho de Ética para apurar esses parlamentares que fizeram essas ofensas ao Supremo Tribunal Federal. E aí você vê agora uma questão de um parlamentar conhecidamente de direita sofrer tudo que está sofrendo agora, inclusive tendo essa prisão arbitrária contra ele. Então são 2 pesos e 2 medidas que nós não podemos realmente aceitar. Eu já estou envergonhado de participar dessa 56ª legislatura na Câmara dos Deputados, tamanha a quantidade de coisas que nós perdemos no combate à corrupção e à criminalidade. E só faltava mais a gente corroborar uma prisão como essa, autoritária, contra um parlamentar que emitiu sua opinião, que poderia estar sofrendo seus processos, mas não, em hipótese alguma, ter sido não só preso, como mantido até agora numa prisão autoritária como essa, e a Câmara, por enquanto, e os parlamentares, o pior, muitos parlamentares até mesmo da Frente Parlamentar de Segurança, que eu estou pedindo para que eles se manifestem, para que vão às redes sociais para se manifestarem contrariamente a essa prisão. Deputado, qual é a parcela de culpa dos partidos de extrema esquerda, né, que toda hora vão ao STF, provocar o STF, quando o presidente baixa uma MP, quando ele faz um decreto, tudo esses partidos levam ao STF. Como é que fica a independência entre os poderes, né, se o STF é toda hora provocado por parlamentares? Eu sou um crítico, Lacombe, da Constituição de 88. Até já recebi muitas críticas lá no próprio parlamento mesmo por falar e por querer uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que foi um grande erro. Primeiro, realmente, que deu um excesso de garantias e não de deveres. O segundo erro, que fez da nossa Constituição Federal extremamente extensa, abrangendo inúmeros tópicos e temas. Isso aí faz com que, até como já aconteceu, uma questão de um animal doméstico ser caso do Supremo Tribunal Federal julgar para quem ficaria um animal doméstico. É coisa inacreditável. Então, você entrando, um bom advogado, um bom escritório de advocacia, entrando com uma questão que leve a um problema constitucional, já vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, fez realmente com que o Supremo tivesse superpoderes hoje. Então, ele pode até estar legislando, como aconteceu em vários casos, que ele ultrapassou as suas funções, as suas competências e passou a legislar. Função nossa do Congresso. E o pior, Lacombe, é o Congresso se calar, ser omisso quanto a isso, não ter coragem de ir, não sei se por rabo preso de parlamentares ou se por ser covarde mesmo, de não afrontar, não é confrontar, não exigir os seus plenos direitos que nós temos de legislar e fica se sujeitando às vontades do Supremo Tribunal Federal, a ponto de o Supremo Tribunal Federal fazer isso agora, de determinar uma prisão autoritária contra o parlamentar, e a Câmara até agora não se manifestou, está calada, está aguardando para ver se consegue amenizar o problema. Então isso não é questão nem de harmonia de poderes, isso é uma questão realmente do Supremo Tribunal Federal, está acima de todos nós, porque nós, todos do Congresso, deputados e senadores, somos sujeitos à fiscalização, à investigação, assim como o presidente da República. E quem que investiga o Supremo Tribunal Federal? Quem vigia o vigilante. Quem vigia o vigilante? Ninguém vigia. Sequer é possível fazer qualquer tipo de ação investigatória. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. E tem muitas atitudes lá dentro que não parecem ser honestas, mas não pode ser investigado. Então eles entram num limbo, numa redoma de intocáveis. E agora, como se não bastasse isso, começa a avançar nas funções, nas competências do próprio presidente Bolsonaro, como nós já vimos inúmeras vezes, interferência direta no Executivo e no Legislativo, e culminando agora com isso. Por isso que a gente tem que ter a coragem de pegar os parlamentares que não têm rabo preso, que têm a coragem de vir aqui para estar falando que a gente precisa adotar uma postura que não pode ser tão conivente com o Supremo Tribunal Federal. Não são semideuses, não são deuses, né? Não tem todo esse poder, nós não delegamos para eles todos esses poderes. Mas precisamos ter coragem de vir aqui, começando por essa prisão que tem que ser revogada urgentemente. Deputado, eu discordo um pouco, porque eu acho que assim, se o senhor está aqui hoje defendendo justamente essa sua posição, é porque nós vivemos em uma democracia. Quando o Constantino falou que o Supremo puniu a AI-5, né, usou um outro AI-5 para defender um deputado, não é verdade, porque quem tem a última palavra nesse caso é a Câmara.
né? Então, a Câmara pode simplesmente suspender essa prisão, né? O último a dar a palavra será a Câmara dos Deputados, porque, como o senhor disse, ele é um parlamentar, ele tem foro privilegiado, é o que diz o artigo 53 da Constituição. Então, isso tudo tem sido respeitado. Agora, o senhor não acha grave que um parlamentar como esse use o escudo da imunidade parlamentar para defender, para incitar violência, para incitar golpe, para defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, para defender práticas antidemocráticas? Então, ele se vale de um direito, de um instrumento da democracia, que é a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, para defender justamente o fim dessa democracia. Isso não te causa espécie, não te causa estranheza? Será que é por isso que há o silêncio desses parlamentares? Porque eles não querem coadunar com esse tipo de postura extremista? Isso também não tem que ser condenado? O senhor acha que esse tipo de discurso antidemocrático, defendendo a volta do AI-5, isso tem que ser tolerado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, que foi fechado no AI-5, com o AI-5 em 1968? Só um parênteses, o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição, diz que a Casa Parlamentar, ou o Senado ou a Câmara, no caso do Daniel Silveira, a Câmara, teria que ter sido consultada antes da prisão. Então, passaria pela Câmara primeiro. Não, Isso não é verdade. Primeiro, o Supremo toma a decisão e ele tem 24 horas para enviar. Ele consulta a Câmara, envia a decisão na Câmara, que foi feita, e aí a Câmara marca a sua... a Câmara foi atropelada. A sua sessão, não, a Câmara não foi atropelada. A Câmara será ouvida, ela terá... Haverá um momento de ser ouvida, é o que o deputado justamente cobra aqui, que seja marcada a sessão imediatamente para a Câmara tomar a sua decisão. Amanda, eu vou votar com o relator Lacombe na questão seguinte. Se fosse uma prisão em flagrante delito de um crime inafiançável, aí sim toma o Supremo Tribunal Federal pode... Vou até chegar nisso aí. Mas se fosse um crime inafiançável, em flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal pode e remete para a Câmara. Mas jamais ele poderia ter passado por cima disso. O senhor quer que eu leia aqui? Eu já achei Por favor, o parágrafo. Parágrafo 2 do artigo 53. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, que não era o caso. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, exatamente. Então, a prisão vem depois da consulta, é o que me parece. Não, a prisão vem antes e depois eles mandam para uma consulta à Câmara dos Deputados, que tem a prerrogativa da última palavra. Não é o caso. Sim, é controversa, eu concordo com vocês, é controversa a decisão de prisão do Supremo Tribunal Federal. Minha pergunta foi outra, foi sobre imunidade parlamentar. Vamos falar disso. Eu entendo que há questões jurídicas, há questionamentos jurídicos e todos muito legítimos sobre se havia flagrante, se é inafiançável. A gente pode discutir isso longamente com o doutor Ivan Sartori. Quanto ao vídeo, eu estava defendendo a questão da prisão, mas vamos falar do vídeo em si, já que você está citando, eu também não me furto de responder sobre isso aí. Exatamente, uma a questão opinião do política. Vídeo. Já criticou, inclusive. Sim, eu não concordo plenamente com a questão do vídeo. Eu não uso o termo chulos, eu não gosto de ofensas pessoais, eu não gosto de falar se não tiver alguma prova. Do vídeo em si, eu assisti várias vezes. Primeiro que eu não vejo essa incitação. Talvez uma insinuação. A violência, bater com gato morto no ministro do Supremo? Incitar, não. Até um termo tão folclórico, bater com gato morto, MMA, sabe? Eu não vejo uma incitação séria nisso aí. Eu vejo talvez uma ou outra insinuação que ele fez ali. Mas não vou nem falar da questão do vídeo, porque você tem outros instrumentos jurídicos, se você não gostou, para você agir. Eu entendi, mas eu quero saber da sua posição política. Se o senhor não acha grave que um deputado se valha da imunidade parlamentar como escudo para ofender, para pregar o fim da democracia, a volta do AI-5? Então, eu não vi no vídeo, Amanda, sinceramente, assisti várias vezes, nenhum tipo de incitação nesse sentido. Eu vejo algumas insinuações no meio de algumas frases. E, por favor, assista novamente, vendo qual trecho que ele fala que ele incita a violência. Qual trecho que ele incita a violência? Ele pode fazer algumas insinuações no meio do vídeo, mas não em situação. Que quer bater, mas não é que eu concorde também com os termos, com a forma utilizada e tudo mais. Não é isso, mas a questão da prisão, de você fazer algumas insinuações no vídeo, e como já disse o Rodrigo Constantino, e você vê agora nas redes sociais vários outros vídeos que estão vindo à tona de ofensas proferidas, talvez não com termos chulos que ele acabou utilizando, mas com a mesma gravidade, e sequer foi motivo de ir para o nosso Conselho de Ética, sequer houve motivo de uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, e agora você vê que só para esse, que é de direita, e é uma coisa que, nesse ponto, eu concordo com ele, que há muito ativismo, sim, no Supremo Tribunal Federal, ativismo de esquerda lá,
que foge da neutralidade que nós esperamos de um Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo condenou uma série de políticos, referendou decisões da Lava Jato. O Lula foi para a cadeia depois de um habeas corpus rejeitado por esse Supremo Tribunal Federal. A esquerda foi muito punida. Calma, vamos lá. Né? Esse Supremo criou o inquérito das fake news, que todos os juristas que entrevistei sobre o assunto, procuradores, inconstitucional. Que é ilegal. Fatiou o impeachment da presidente Dilma, inconstitucional. Agora estão usando provas, mensagens eletrônicas obtidas ilegalmente para anular processos contra o ex-presidente Lula. Esse STF, me desculpa... Ele só deixou que a defesa tivesse... Esse STF tem agredido e rasgado essa Constituição. Constantino. Há uma certa... Não, eu fiquei na dúvida... Eu fiquei na dúvida se a Amanda não é a entrevistada, né? Mas se ela defende que casse, então, o mandato de todo mundo que defende a ditadura venezuelana. Porque tem partidos que oficialmente defendem isso e está tentando contra a democracia. Inclusive, o deputado Marcelo Freixo, num ápice de cara de pau, né, chegou a falar que tem que ser presa a gangue toda bolsonarista por atentar contra a democracia, sendo que o partido dele abertamente apoia a ditadura venezuelana. Né? Então, o que eu queria perguntar para o nosso entrevistado, no caso, é sobre essa decisão no mesmo dia, deputado, em que o STF decide também pela volta do parlamentar que foi pego com dinheiro sujo na cueca. Que tipo de mensagem isso transmite ao povo? E lembrando que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tuitou, né, postou nas redes sociais hoje, que elogiando esse inquérito de fake news de fim de mundo, né, que foi aberto pelo Dias Toffoli, desde 2019, de lá para cá, segundo o Gilmar Mendes, fatos gravíssimos foram revelados. Eu, como jornalista, não vi nenhum. O que eu vi revelado foi o autoritarismo do Supremo. E ele ainda termina dizendo: o Estado de Direito precisa ser sempre zelado. O Estado de Direito precisa ser zelado com um ato inconstitucional do próprio Supremo. Eu fiquei perplexo e não entendi, deputado. Bom, Constantino, então somos dois que também não entendemos. Então, para o Supremo Tribunal Federal, o que chega a mensagem para nós é que mandar matar marido pode, corrupção pode e ofender os ministros não pode. Então, essa é a conclusão que nós chegamos e que, digamos que a população acaba enxergando. Essa é a mensagem que nós mandamos. Por isso que estou falando também, Constantino, que eu estou pedindo, paute lá na Câmara, que eu estou muito curioso para ver qual parlamentar que vai votar pela manutenção da prisão do Daniel. E olha para você ver, hein? Aciona o Conselho de Ética às pressas, nós estamos aguardando há quanto tempo esse Conselho de Ética para julgar o caso da Flor de Lis e até agora nada. Quer coisa mais grave do que essa? Do que atentar contra a própria vida, atentar contra a vida do outro, e até agora não foi pautado. A questão da corrupção, que esse caso que você falou do dólar na cueca, do real na cueca, não é o caso isolado, tantos outros nós tivemos, e nem assim tem tanta celeridade. Mas, no caso de uma ofensa para o Supremo, aí sim vai. Então, para nós, essa pergunta também eu fico devendo, Constantino, também não saberia responder. Silvio, rapidamente, antes de passar para você, sobre o deputado Marcelo Freixo, que o Constantino citou, foi aquele que tuitou impeachment ou morte, aquele que disse que é preciso destruir o governo Bolsonaro, né? Entre outros. Né? E o Luiz Fux, ontem, quando o STF, o plenário, todos os juízes votaram a favor da prisão, considerando legal algo que é ilegal, ele disse: ofender autoridades exige pronta atuação. Existem 11 autoridades no Brasil. O presidente, o chefe do Executivo, o presidente da República, não é autoridade. Silvio. Eu tenho uma pergunta sobre, talvez até bastidores, deputado, mas antes só registrar aqui que o deputado, ele foi eleito para o parlamento, né, que vem de parlar. Então, goste-se ou não do que ele disse, se ele foi rude, se ele foi agressivo, eu, por exemplo, não compactuo com a forma como ele se colocou. Acho equivocado. Mas, para tudo isso, o Código de Processo Penal tem tipificação. Só para eu terminar o meu comentário. Né? Você tem injúria, você tem crime de calúnia, crime de difamação. E, repito, essa decisão, a do flagrante delito, foi tomada com base numa lei de segurança nacional de 1983, como boa parte das decisões que estão sendo tomadas nesse inquérito do fim do mundo. Mas vamos lá. E mais, se foi bobagem o que ele disse ou não, é importante lembrar que por trás dele existem votos, existem eleitores, ele representa uma parcela da sociedade brasileira. Isso é a democracia, né? Mas vamos lá, minha pergunta, deputado, então, para ser direto, a semana passada surgiram notícias de que, por exemplo, os togados, os ministros, não queriam a deputada Bia Kicis no comando da CCJ, a mais poderosa comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. Até que ponto faria sentido
o Supremo estar puxando uma faca, por exemplo, para tentar negociar alguma coisa com o comando do Congresso Nacional? Então, Silvio, primeiro essa questão realmente da Lei de Segurança Nacional, o artigo 22 e 23, que eles tanto citam, eu não consigo realmente enquadrar qualquer fala dele nesses artigos aí, que foi a base para a prisão. Por isso que eu devo estar indo para Brasília ainda hoje, realmente para ver essa questão dos bastidores, que eu não estou entendendo nesse silêncio. Realmente já foi demonstrado, e até uma interferência do Supremo Tribunal Federal, declaradamente, falar que não gostaria da Bia Kicis lá. Então agora você tem realmente um Daniel Silveira preso, uma repercussão gigantesca nacional, que obviamente pode estar servindo sim para outros interesses, como a questão da retirada da Bia Kicis da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é algo que eu também defendo a Bia Kicis lá na CCJ. Não tem por que tirar por algumas opiniões que ela emitiu, ainda mais a pedido do Supremo Tribunal Federal. Nós não interferimos lá quando vai ser escolhido o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não interferimos na decisão deles. Agora, eles vir, mas para você ver o tamanho da submissão hoje do Congresso, de aceitar uma ingerência do Supremo Tribunal Federal que não concorda com o deputado numa comissão da Câmara, dentre tantas comissões que temos permanentes e temporárias. Então, para ver aonde realmente está indo o Supremo Tribunal Federal, é hora de dar um basta nisso, que o Daniel Silveira realmente seja essa linha divisória da gente começar a repensar o que pode e o que não pode o Supremo Tribunal Federal. Eu fico preocupado pela amizade que eu tenho com o Daniel Silveira, porque ele vai pagar um alto preço, com certeza absoluta disso aí. Haverá perseguições judiciais em cima, vão tentar cassar o mandato, vão tentar impugnar a candidatura dele no ano que vem. E cuidado do Daniel Silveira se ele não tiver sequer como deputado federal no ano que vem. E é uma coisa que vai se arrastar, porque outra coisa que eu defendo também, primeiro essa PEC da Bengala foi um erro, a gente aumentar o tempo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que eles deveriam ter mandato no máximo 10 anos, porque tem ministros lá que vão ficar por mais 20 anos, quase 30 anos. E esses aí, já que os 11 votaram, vão estar sempre carregando essa mágoa do Daniel Silveira. E duvido que na hora que eles forem decidir, se não vão colocar na ponta da caneta essa mágoa para decidir qualquer coisa a favor, e obviamente serão todas contra o deputado Daniel Silveira. Bom, nós temos contato já com o desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não por vídeo, ele nos escuta, né, e vai responder às nossas perguntas. Infelizmente, o sinal não conseguiram acertar bem o sinal. Desembargador, mais uma vez agradeço pela sua participação. Vamos lá, vamos pensar na parte jurídica dessa prisão, deputado Daniel Silveira. Mandado de prisão em flagrante, se houve crime, ele não é um crime inafiançável. O que o senhor pode nos dizer juridicamente sobre isso tudo, desembargador? Olá, Kombi, muito obrigado. Eu não sei o que aconteceu com o sinal, sempre dá certo, mas hoje parece que deu um problema no sinal aí que nós não conseguimos entrar aí com imagem, né? Bom, aí a gente vê uma situação muito complicada, nós chegamos aí a um problema seríssimo de choque entre os poderes, né? Uma crise muito grande aí. Lamento muito porque o deputado, lógico, ele tem imunidade material, mas infelizmente ele extrapolou também, né? Ele se manifestou de uma forma bastante contra, inclusive, os princípios que regem o decoro parlamentar. Agora, isso não autorizava a sua prisão, porque nós temos claramente, já tem todos já estão repetindo aí, artigo 53, parágrafo 2º, então a gente já vê que não poderia haver essa prisão, porque não é uma prisão em flagrante do crime inafiançável. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Somente por crime inafiançável e em flagrante é que o deputado poderia ser preso. E mandado de prisão não tem relação com flagrante. Se vocês pedem um mandado de prisão, já não existe mais o flagrante. O flagrante tem que ser imediatamente ou logo depois com as ferramentas, com a situação já em plenos efeitos daquele ato imediato. Então, eu penso que a prisão foi indevida, com todo respeito aí à decisão dos 11 ministros, mas eu penso tecnicamente que essa prisão não poderia ocorrer. E acho também que isso vai estar gerando uma crise muito grande. A Câmara tem que resolver essa situação. Se o deputado extrapolou, ele que arque com as consequências processuais, ele já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República,
ele pode ser processado civilmente, ou então pelos crimes também de calúnia, difamação, etc. e tal. Mas a prisão não se justificava. Isso é um precedente muito sério e vai alcançar outros deputados em momentos casuísticos, que eu acho que isso vai trazer um sério prejuízo para a democracia, né? Não referendo a fala do deputado como ele a colocou, ele poderia ter feito as críticas, né, de uma forma mais altiva, de uma forma mais urbana, de uma forma mais calma, com lisura, mas ele realmente extrapolou. Agora, o Supremo não poderia ter expedido esse mandado de prisão com a devida vênia, porque isso contraria o parágrafo 2º do artigo 53. É essa a situação. E agora a Câmara vai ter que tomar uma posição, porque se mantiver essa prisão, vai abrir um sério precedente e nós vamos acabar aí com a questão da imunidade parlamentar e das garantias e prerrogativas dos deputados. E aí já não temos mais um poder legislativo à altura para desenvolver os trabalhos diante da democracia e da República. Agora, a gente sabe que a imunidade parlamentar, a imunidade material, o Supremo vem decidindo isso há muito tempo, não autoriza ofensas, achincalhes, ela tem que ser guardada, tem que haver um nexo da manifestação com o exercício do mandato. Isso já vem de muito tempo. Poderia ser processado, o deputado ou pode ser processado normalmente por calúnia e difamação, porque essa imunidade material não vai alcançá-lo. Agora, a prisão não poderia ter ocorrido. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, isso todos já estão repetindo, e mandado de prisão não combina com flagrante, não existe. Ou é um mandado de prisão preventivo ou provisória, ou então é um flagrante. Não existe uma coisa hoje. Isso é claro, é uma situação única no país, quero perceber. É uma situação única no país. Tá, Amanda, daqui a 1 minuto eu preciso dar um recado para todo mundo. Você pode fazer a pergunta, depois, não sei se vai fazer ao deputado ou ao desembargador, depois ele responde. Não, eu queria continuar com o desembargador. Eu entendo todo o seu raciocínio, desembargador, e concordo. Acho que é uma decisão controversa e juridicamente frágil, principalmente quando se fala dessa parte, né, da inafiançabilidade e também de ter sido um flagrante. Os críticos respondem que o Supremo agiu, alguns juristas defendem a tese de que o Supremo agiu em legítima defesa, né, e de que essa história do mandato como é que o ministro, como foi um vídeo colocado no YouTube, que o Alexandre de Moraes, depois referendado pelos pares, chegou à conclusão de que se tratava de um crime permanente. A gente pode discutir os riscos embutidos nessa análise também do Supremo, então ele teria que dar um mandado de prisão, porque não poderia estar ali presente depois de um vídeo postado no YouTube, né? Que isso, de alguma forma, para essa nova realidade das redes sociais, o Código Penal teve que ser revisto à luz dessa realidade das redes sociais. Agora, eu queria perguntar para o senhor também sobre a denúncia posterior da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Daniel Silveira. O vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros diz o seguinte sobre a imunidade parlamentar: as expressões ultrapassam mero excesso verbal, na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. O senhor mesmo já falou da jurisprudência em relação à imunidade parlamentar. Ela pode ser usada como escudo para defender a destruição da democracia? Desembargador, o senhor responde daqui a pouquinho, pode ser? Eu tenho um recado antes para o pessoal que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 200 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Desembargador, por favor, a sua resposta. Bom, primeiro, aí crime permanente não existe, né? Se exauriu completamente depois que ele liquidou, terminou o vídeo e encerrou o vídeo, né? Isso aí não existe crime permanente. Legítima defesa do Supremo aonde? Não existe aí nenhum dispositivo constitucional que garanta isso, que veja isso. Aliás, se nós analisarmos bem, não tem outro jeito, porque o Supremo é o foro realmente para julgar o deputado,
mas a gente vê que eles também são vítimas, né? É uma situação bem complicada, uma situação bem difícil, que torna o processo aí, vamos dizer assim, a isenção e a imparcialidade fica um pouco comprometida. Agora, com relação à denúncia, eu não vejo aí o artigo 18, por exemplo, tentar impedir, como o procurador colocou ali, com emprego de violência, grave ameaça, o próprio Alexandre de Moraes, eu não vejo isso porque não há como impedir, não tem eficácia essa fala dele para impedir o deputado Daniel Silveira, para impedir o funcionamento normal do Supremo. Isso não existe, violência também, para impedir, não existe. O Supremo vai funcionar com ou sem a fala dele, normalmente, com as prerrogativas, tanto que ele foi preso. Né? Então, eu não vejo esse crime do artigo 18. Né? Agora, tentar incitar os poderes, o Supremo também contra o Exército, tal, são situações que aí ficam mais na manifestação do pensamento, na livre manifestação do pensamento. Eu não penso nisso. A única coisa que eu acho que é uma pena que o deputado não tenha falado de uma forma altiva, de uma forma liana, né? E feito as mesmas críticas ele poderia ter feito, mas a forma como ele falou, uma forma chula, isso está gerando muito essa crise também, provocou ali uma situação complicada. Agora, o engraçado é que o Bolsonaro já jogaram até futebol com a cabeça, uma réplica da cabeça do Bolsonaro, e ninguém fala nada, ele já foi xingado de coisa muito pior do que isso que foi xingado, que foi dirigido ao Supremo pelo Daniel Silveira. E ninguém fez nada, absolutamente, ninguém toma nenhuma providência. Eu acho que o Supremo aí não poderia, de jeito nenhum, determinar essa prisão, com todo o respeito aos ministros, lá a decisão que eles proferiram, o entendimento deles, mas eu acho que aí o caso realmente ameaça a democracia, ameaça a independência dos poderes, e a gente tem uma crise séria. Ou a Câmara não permite esse precedente, ou então nós vamos ter o apequenamento da Câmara, nós vamos ter realmente um poder legislativo mais fraco, muito mais fraco e acovardado. Eu estou aqui pensando nos fogos de artifício que soltaram não contra a sede do STF em Brasília, né, na direção. Qual é a diferença disso para o ataque ao prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte, né, feito pelos integrantes do MST? Então, 2 pesos, 2 medidas, duplo padrão mais uma vez, é complicado. Silvio? Deputado, é uma questão interna corporis, uma questão do Congresso Nacional, uma questão da Câmara dos Deputados. Eu sou muito crítico ao Conselho de Ética, ao funcionamento do Conselho de Ética, que tem inclusive um funcionamento diferente das comissões permanentes. Os integrantes são eleitos a cada biênio, né? Mas a gente sabe que o Conselho de Ética não caça ninguém e que prevalece o espírito de corpo. Na época do Mensalão, por exemplo, tinha mais de uma dezena de deputados que admitiram ter recebido dinheiro na boca do caixa, no Banco Rural, no BMG, e não aconteceu nada. Deram a cabeça ali dos 3 presidentes na época dos partidos, Roberto Jefferson, José Dirceu pelo simbolismo, Pedro Corrêa, mas nada aconteceu. Um ou outro caso, Eduardo Cunha, mas o Conselho de Ética geralmente não reage. Tem até um deputado de esquerda, ex-deputado do PSOL, que cuspiu, né, no atual presidente da República e não aconteceu nada também. Deputado, qual seria a punição? O senhor acredita que o Daniel Silveira poderia ter o mandato cassado? Bom, primeiro, Silvio, para sua decepção, talvez do Lacombe também, não há eleição para o Conselho, há indicação. Eu já fui, no mandato passado, eu já fui membro do Conselho de Ética da Câmara. Então, há uma eleição só para, digamos, confirmar os membros indicados. Então, os partidos indicam quem que são os titulares, quem são os suplentes. É dessa forma que é feito. Então, é lógico que toda votação sempre vai dar algum resultado, né? Nunca vai dar 100% branco para fazer uma nova votação. Então, a composição do Conselho de Ética a eleição é feita pela indicação. Sentido, ainda que simbólica, existe uma eleição dos 14 membros. Isso, né? Eu até falando, na legislação, no nosso regimento interno, é exatamente isso que você falou. É uma votação, eleição. Na prática, que é o dos bastidores, estou falando para você, na prática não há eleição. Os partidos indicam quem vai ser o titular, quem vai ser o suplente. E vai para a votação, entendeu? Então, na prática, é uma indicação. Eu não vejo com bons olhos o caso do Daniel Silveira no Conselho de Ética. Eu acho que lá até pode correr o risco de a gente perder sim. No Conselho de Ética, lá o mandato é por 2 anos. Depois, realmente, que é feita a composição, os partidos não podem trocar, diferente das demais comissões que podem trocar. E as demais comissões, a presidência e os membros mudam todo ano. No Conselho de Ética, não, por 2 anos. Então, vai mudar este ano. Este ano será feita a nova composição do Conselho de Ética. Não sei ainda quem são os membros. Preciso até verificar quem são os indicados.
Aí com os indicados a gente já sabe. Indicou, que são só os titulares que votam, os suplentes só votam na ausência. Então com os titulares a gente já sabe se vai ganhar ou não. Mas eu acho que o risco no Conselho de Ética é muito grande. A gente pode até perder, sim, e o Conselho de Ética manter essa questão da prisão, e aliás, da questão da punição e até da cassação do Daniel. Mas tudo que passa pelo Conselho de Ética, obrigatoriamente vai para o plenário nosso com 513. E ali eu tenho a plena convicção que nós não perdemos. Então, no Conselho de Ética ainda tem essa incógnita de ver quem são os indicados, né, na parte crítica, eleitos, né, para exercer agora para os próximos 2 anos como membro do Conselho de Ética. Constantino. Eu quero trazer aqui para o debate, eu vou pegar um gancho no que disse o Sartori, mas antes, né, um trecho de um professor. Depois eu revelo o nome dele, mas com base na análise do Nelson Hungria, diz aqui o seguinte: palavras ou votos jamais se poderá identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como os crimes contra a honra, incitamento a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral e por aí vai, pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos. Isso pertence a um livro chamado Direito Constitucional. O autor é Alexandre de Moraes, né? Nada como um dia após o outro. Agora, pegando um gancho no que disse o Sartori, a pergunta pode ser para ambos. Muito se fala, né, pelo menos na narrativa que a gente vê em parte da imprensa e tudo, de uma ameaça autoritária à democracia, às liberdades, até mesmo uma coisa meio fascistoide, né? E o grande teste que eu vejo é isso que o Sartori disse, né, sobre a bola de futebol na cabeça do presidente. Quer dizer, pode sim xingar o presidente da República nesse país de tudo, de genocida, de fascista. Aliás, alguns até do STF xingam disso, né? Agora, nada acontece. Em contrapartida, já tivemos aí jornalista preso sem uma acusação formal, já tivemos parlamentar preso e com uma prisão absurda que ignora a imunidade parlamentar, né? Tudo isso por ataques ao próprio Supremo. Ministros do Supremo, na verdade, são coisas diferentes, né? E, aliás, eu aproveitaria para perguntar a análise do deputado e do desembargador sobre o silêncio de Bolsonaro até aqui sobre esse caso. Isso também não denota justamente a sua impotência diante dessa verdadeira ameaça que vem justamente do establishment? Deputado primeiro, depois o desembargador. Bom, eu acredito que, até como amigo pessoal, aliado do Bolsonaro, eu acredito que ele não deva realmente entrar nessa disputa agora, que é do Judiciário com o Legislativo. Até em nome realmente da governabilidade, não tem por que realmente ele se expor agora e entrar nessa disputa, que eu acho que seria ruim para o governo, ruim para a gestão. Porque já deu para perceber claramente, né, que entre os poderes existe o superpoder. Então o poder é só para o Legislativo e o Executivo e o Supremo é o superpoder que está acima de nós, acima de todos os seres humanos. Então é melhor para o Bolsonaro, para o nosso presidente, realmente não entrar nessa disputa. É melhor aguardar essa decisão. Há um clima realmente de panos quentes, de tentar aliviar a tensão. Obviamente que dentro desse alívio de tensão, como estava falando para o Silvio, pode haver negociações e colocar no pacote, inclusive, a CCJ, que para nós realmente é muito triste, né, ver essa influência tão grande do Supremo Tribunal Federal e um Congresso tão submisso e que acaba aceitando uma imposição de um outro poder. Então, no caso do silêncio do presidente Bolsonaro, para o bem da governabilidade, eu acho melhor realmente ele não manifestar agora, porque infelizmente muitas das decisões do Executivo acabam caindo na mão do Supremo Tribunal Federal e agora que conseguiu apaziguar os ânimos, né, é melhor realmente não acirrar essa disputa. Então eu também optaria por essa estratégia política dele de se manter em silêncio. Desembargador, por favor. Olha, o deputado disse tudo, né? Disse tudo. Agora, em nome da governabilidade, nós já temos uma crise seríssima aí, legislativo e judiciário, e nós não queremos que o executivo também entre em crise aí e passe essa divisão, porque senão nós vamos ter aí um problema seríssimo, né? Político, talvez irreversível, e aí nós podemos ter, inclusive, da forma como está, alguma negociação, e o presidente pode até intervir como mediador, possivelmente, né? Então, eu endosso totalmente a fala do deputado.
Desembargador, no caso do vídeo do deputado Daniel Silveira, a gente olha o vídeo, há excessos ali, realmente há excessos ali, mas o senhor não acredita que aquilo pode, de alguma forma, a reação que houve, valorizar a crítica? E a gente fica olhando assim, o STF julga os senadores julgam os juízes do STF e fica tudo muito amarrado. O senhor acha que disso tudo pode sair algo positivo? Olha, eu penso que sempre, de toda a crise, sempre sai algo de positivo, evidentemente, né? Nós vamos aprendendo aí com o andar dos fatos, né? Agora, eu estou muito preocupado com esse acontecido, porque nós temos uma crise muito séria e que pode apequenar muito o Poder Legislativo, notadamente a Câmara dos Deputados. Lógico que ninguém pode endossar a forma como o deputado se expressou. Aquilo, inclusive, fere o decoro parlamentar, né? Mas a verdade é que a prisão não poderia ter acontecido porque abre um precedente seríssimo para que, ou em outros casos, em outras manifestações de deputados que tenham aí a maioridade material, venham também sofrer essa represália. E o Supremo deveria ignorar essa manifestação do deputado com a devida vênia, como faz o presidente, e aí também tomar as providências junto à Procuradoria-Geral da República e processá-lo pelos crimes devidos e também as providências lá no Legislativo para que ele sofra os processos necessários, as punições necessárias. Agora, a prisão, lamentavelmente, gerou uma crise muito séria e eu acho que isso vem em detrimento realmente da democracia, com todo o respeito aos nossos ministros, mas vem em detrimento da democracia do andar de nós, porque o governo, nós já estamos com uma série de crises aqui, nós não precisávamos mais dessa crise. Nós temos aí crise sanitária, crise política, governabilidade estava complicada até aqui, com o Rodrigo Maia ali na presidência da Câmara, sabotando o governo. Agora que nós conseguimos aí uma normalidade lá no Legislativo, uma possibilidade de aprovar os projetos necessários para o país, agora surge uma crise dessa que nós não precisávamos. A gente tem que manter serenidade, né? Acho que deveria ter sido mantida a serenidade e tomado as devidas providências com o processo contra o deputado, mas nunca a prisão. Agora, é lamentável também que o deputado tenha se manifestado dessa forma, né? Quebrando o decoro parlamentar e gerando esse problema, talvez até buscando holofotes, infelizmente, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que essa prisão, de todo modo, não poderia ser efetivada. E não existe flagrante e mandato. Não existe crime permanente aí. Aí se exauriu, terminando o vídeo, não existe. Então, com a devida vênia, é o único caso no país de uma prisão em flagrante por força de um mandado. É o único. Eu não vejo acho que não deve existir nenhum outro. Eu, nos meus anos todos de judicatura criminal, eu nunca vi isso, porque não tem, é conflitante, mandado de prisão com flagrante conflito, né? Agora, lógico, a gente tem que ter o respeito devido aos poderes, aos integrantes dos poderes, mas o fato é que essa providência não poderia ter sido tomada, é uma providência drástica e que apequena o legislativo. Antes de passar a palavra à Amanda, só algumas informações. Somos, mais uma vez, a live mais assistida, mais vista no YouTube, simultaneamente. Primeiro lugar entre as lives jornalísticas, quarto lugar geral. E batemos o nosso recorde, quase 20 mil pessoas nos acompanhando no YouTube neste momento. Amanda. Muito bem, obrigada aí pela audiência, pela companhia. Desembargador e deputado, acho que serve para os dois a mesma pergunta, é mais uma reflexão, né? Partindo dessa premissa, então, muitas vezes, perdão, se diz que há apenas exageros ou excessos nesse discurso, mas a verdade é que a gente viu esse discurso contra a democracia, pedindo um golpe, ou pela volta da ditadura, volta AI-5, atos antidemocráticos, a gente vê isso crescer consistentemente, né, desde os protestos contra o impeachment, que tinha uma larga parcela da população ali apoiando, a deputada Carla Zambelli veio aqui outro dia, narrou a participação dela, mas ela sempre contava uma coisa que a gente observava também, que tinha ali uma franja mais extremista, pedindo a ditadura militar, ela até foi conversar com esse pessoal não queria papo. O fato é que esse pessoal encontra cobertura no discurso bolsonarista, que se utiliza desses instrumentos, desse mecanismo, dessas pessoas. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, no Capitólio, Congresso americano, com a invasão de uma turba violenta, terminou depois com a morte de 5 pessoas, incitadas pelo presidente Trump, que durante 2 meses repetiu que as eleições eram fraudadas e que ele havia ganhado as eleições. Trump, não, com licença, só para terminar.
terminar minha pergunta para o desembargador, ele pode responder e você pode retrucar depois, rebater. Mas a minha preocupação é com a insistência, o aumento, o crescimento desse discurso. Se isso também não vai solapando, não contribui para corroer, para minar as instituições, então o que pode ser feito? E não fechando os olhos para o que o senhor aponta acertadamente como decisões do Supremo que muitas vezes passam ao largo da literalidade do texto da Constituição, porque isso também preocupa, né? Então você fica nessa ação e reação o tempo todo. Desembargador. A pergunta realmente é complicada, porque a gente vê o seguinte, a gente vê que o Supremo vem realmente extrapolando. Agora, essa questão de se falar em AI-5, de se falar em ditadura, ou pregar, isso eu acho que vai dentro da livre manifestação do pensamento. A esquerda também prega radicalismo, já falaram em matar até o Bolsonaro, já falaram e pregaram aí um radicalismo completo. E isso está dentro da livre manifestação do pensamento, isso é constitucional. Não é? Isso não gera nenhuma consequência, porque a Constituição permite que o cidadão se manifeste a respeito. Inclusive, eu penso que algumas colocações do deputado, não as ofensas, lógico, mas algumas colocações poderiam estar cobertas pela imunidade parlamentar, em material parlamentar. O lamentável é que ele se expressou de uma forma muito infeliz, uma forma que acabou gerando essa crise, mas eu pensaria que o Supremo, eu penso que o Supremo deveria ter agido com um pouco mais de serenidade, deixar passar ao largo disso, para a gente não ter mais uma crise dentre as que nós já temos aqui, infelizmente. Agora, talvez se consiga alguma negociação, alguma conversa, mas eu penso que a coisa vai ter que ser decidida pela Câmara mesmo, não vai ter jeito, a situação vai ter que ser resolvida pela Câmara, e a Câmara vai estar numa situação bastante difícil, porque nós tivemos ofensas sérias aos ministros do Supremo, e ao mesmo tempo houve uma prisão aí que realmente não é constitucional, que é uma prisão que realmente não era possível e legalmente e constitucionalmente nós não esperávamos isso do Supremo Tribunal Federal, com certeza. Eu vou falar rapidinho sobre o que disse a Amanda. A Amanda consegue ver uma maioria violenta naquelas manifestações no Capitólio, ela consegue ver uma maioria pacífica no Black Lives Matter e ela consegue ver uma maioria extremista entre os bolsonaristas. Então, não sei, meus óculos têm 2,5 graus só, é pouco. A gente tem que olhar para todos os lados, meu Deus do céu. Eu estou olhando para todos os lados. Entre os bolsonaristas, há sim uma parte que defende o AI-5, é o golpe contra si mesmo, que é algo completamente inconcebível. É uma minoria. A gente olha para a extrema esquerda, porque há uma parte da imprensa que só vê a extrema direita. Pelo amor de Deus, nós temos partidos de extrema esquerda que já entraram, inclusive, pedindo a cassação do mandato do Daniel Silveira, estão se movimentando lá, PT, PSB, PCdoB, PDT, todos eles. Lá como você estabelece falsas equivalências, como se essa esquerda, que você chama de extrema esquerda, sistematicamente usasse esse discurso para solapar as instituições democráticas, e não é isso que acontece. A cabeça do presidente, ele tem que destruir o governo, o poder executivo pode ser atacado, mas o poder judiciário não pode ser atacado. Qual é a diferença? Me diga. Não, tem muitas diferenças. Rodrigo, por favor, aí, me ajuda aqui, tem muitas diferenças de um discurso coordenado eu tenho que ir para break daqui a pouquinho. Tem até articulista que deseja a morte do presidente. Se você não vê violência na invasão ao Congresso americano. Eu vou dar um recado para você, vamos para o intervalo. Depois a gente tenta dar uma amarrada com o tempo que vai nos restar. Não vai ser muito, mas a gente tenta. Olha aí, um recadinho para você. Você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada, para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo a todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados a se vacinar.
Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conecte SUS e ter na mão a sua carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel. Lembre-se de lavar sempre as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meio-dia e 55, horário de Brasília, opinião no ar de volta. Eu jogo a palavra para o Rodrigo Constantino, que está louco para falar. Constantino. Amanda abusou da imunidade jornalística hoje. Olha, quem mais mina a credibilidade das instituições nesse país é o próprio Supremo Tribunal Federal. Aquele que está sendo usurpado do deputado que tem imunidade parlamentar. Né? Quem mais mina a credibilidade das instituições nesse país tem sido esse STF, com essa composição que age ao arrepio da lei, né? Com uma maioria indicada por uma quadrilha que levava o Brasil na direção da ditadura venezuelana, apoiada pela quadrilha até hoje, e sabatinada essa maioria por um Congresso que estava sob mensalão e petrolão. Né? Veja, Bolsonaro levou uma facada por alguém que era simpatizante do PSOL, né, diga-se,
Tem jornalista que deseja abertamente sua morte em jornal de maior circulação no país, mas, de repente, nós temos que acreditar que é o bolsonarismo, né, que representa a maior ameaça que temos à democracia. Poupe-me, pelo amor de Deus. É isso. Bom, Silvio, a palavra é sua. Dá tempo mais uma pergunta? Deputado, só pegando o gancho, então, de uma fala que o senhor fez logo no começo da nossa conversa, o senhor falou que não havia um agente fiscalizador, um órgão fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. Tem até uma brincadeira que corre em Brasília há muitos anos que, acima do Supremo Tribunal Federal, na cabeça dos ministros, só Deus e talvez nem ele, né? Mas vamos lá. O Senado, de alguma forma, tem prerrogativa de investigar, de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal por meio de aceitar um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo, algo que o presidente anterior, Davi Alcolumbre, não fez, e a CPI da Lava Toga, que o próprio Congresso ajudou a enterrar. Então, dito isso, eu queria saber se o senhor acredita que o Congresso Nacional, no próximo biênio e diante de tudo que a gente está vendo no país, poderia reagir contra o judiciário com uma CPI, por exemplo, ou aceitar, simplesmente fazer andar o pedido de impeachment contra determinados ministros. Bom, bem lembrado, Silvio. Realmente eu tinha falado que não existe o Senado, mas talvez pela inoperância que sempre reinou, né, então a gente acaba até assimilando realmente que não existe ninguém que vá fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderia sim o Senado, mas sempre foi muito conivente. Mas eu começo a ver que essa zona de conforto do Senado está acabando. Por muito pouco não conseguiram aprovar a CPI da Lava Toga devido à pressão popular. E eu acredito, né, que finalmente nós vamos começar sim a fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tenha dúvida nenhuma, né, que nós vamos vivenciar isso nos próximos anos, de finalmente ministros do Supremo serem investigados no país e não ter essa imunidade absoluta. Mas a Constituição realmente dá essa válvula de escape do Senado fiscalizar os ministros, mas eles precisam ter coragem primeiro e não ter rabo preso para montar essa CPI da Lava Toga e começar a fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Desembargador Ivan Sartori, temos alguns segundos só. O senhor quer comentar a pergunta, quer responder também a pergunta do Silvio rapidamente? Falando impessoalmente, a impessoalidade, princípio da impessoalidade, o Supremo teria que ter realmente um sistema de fiscalização mais eficaz, né? Nós temos aí uma situação que realmente não condiz com a efetividade da fiscalização, porque nós temos aí uma certa omissão do Senado. Eu não estou falando de ministro A, B, C, estou falando que o Supremo, de modo geral, no critério da impessoalidade, teria que ter uma fiscalização mais, vamos dizer assim, efetiva. Só isso que eu posso dizer, porque agora a gente espera que a Câmara, então, não se omita nessa situação e, lógico, aqui nós temos que restabelecer esses princípios da República da democracia. Muitíssimo obrigado, desembargador Ivan Sartori, deputado Capitão Augusto, muitíssimo obrigado, Rodrigo, Amanda, Silvia. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã. Até lá.